Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula. Vamos nos localizar aqui no nosso curso. Nós estamos construindo o mapa mental dele, então basicamente nós vamos ver aqui no nosso curso de eletricidade, né? A primeira sequência didática de cargas elétricas, em especial agora a gente vai ver corrente elétrica. Então, vamos falar sobre corrente elétrica. Esse é meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de explicar o conceito de corrente elétrica e determinar o sentido, reconhecer a unidade de medida de corrente elétrica e aplicar a corrente elétrica para fazer previsões. Como eu gosto sempre de fazer, na introdução vamos ver algumas aplicações desse conceito. Então, correntes elétricas são objetivos de estudo de diversos profissionais, né? Por exemplo, meteorologistas buscam aprimorar nossa capacidade de previsão de tempestades elétricas para que possamos minimizar, né, os danos desses fenômenos naturais. Já, por exemplo, biólogos, fisiologistas e pesquisadores da medicina tentam entender, por exemplo, como as correntes nervosas que vão fluir através do nosso sistema nervoso, né, controlam os músculos humanos. Isso vai ser importante para o desenvolvimento de medicina e mesmo de novos conhecimentos dessas áreas aí da ciência. Também, por exemplo, os engenheiros elétricos, né, eles estão se esforçando para criar sistemas de geração e distribuição de energia mais inteligentes e menos agressivos ao meio ambiente. E o conhecimento do conceito de corrente elétrica é fundamental para esses projetos, né? Como vocês podem ver aqui na tela, a imagem aí de um projeto, né, de geração e distribuição de energia bastante moderno, que tem essas características aí. Engenheiros de telecomunicações e de engenharia espacial investigam um tipo de corrente elétrica bem especial que é produzida pelas chamadas protuberâncias solares, né? Que são aqueles fenômenos que ocorrem na superfície do Sol com explosões gigantescas e que vão emitir de uma certa forma uma espécie de corrente elétrica, né? Ela vai acabar simulando efeitos, né, da corrente elétrica, e isso vai impactar, por exemplo, nas telecomunicações. Então, o conhecimento, né, e a investigação desses fenômenos é primordial para que a gente seja capaz de se precaver, né, cada vez melhor os problemas decorrentes disso nas nossas telecomunicações, por exemplo. Então, agora que a gente já viu algumas das aplicações, nós vamos investigar mais propriamente dito o conceito de corrente elétrica. Nós vamos começar falando, né, que elétrons livres em um condutor, eles desenvolvem um movimento caótico, como é, por exemplo, a representação esquemática do movimento de um único elétron aprisionado numa armadilha eletromagnética. Então percebam como o movimento, né, dessa partícula nessa armadilha é praticamente impossível de ser determinado, né? Vejam como ele não segue nenhum padrão, é difícil de encontrar um padrão aqui. Então é um movimento desordenado que a gente chama de movimento caótico. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Os elétrons, né, vão estar se movimentando de certa forma, como está exibido aqui nesse diagrama esquemático. Então, em torno dos núcleos atômicos, eles vão ficar descrevendo trajetórias caóticas, impossíveis de se prever, impossíveis até mesmo de se conhecer. Depois da mecânica quântica, a gente viu que realmente não dá para conhecer a trajetória de um elétron, né? Mas a gente pode considerar que ele está lá, de alguma forma se movimentando bem desordenadamente. E quando se aplica uma diferença de potencial, que é um conceito que a gente vai ver mais adiante, que é basicamente aí uma perturbação num material como esse fio condutor, acaba sendo promovido aí, de certa forma, um ordenamento do movimento dessas cargas livres, né? No condutor é um elétron, e aí eles vão se deslocar, né, de um ponto a outro. Aqui a gente tem que tomar um cuidado na hora de ver essa imagem, porque ela nos dá a entender que os elétrons estão se movimentando aqui de maneira bem organizada, como se estivessem ao longo de uma linha reta, se movimentando aí
se deslocando da direita para a esquerda, né? Mas não é bem assim, tá? A gente tem que pensar nesse movimento ordenado mais como o que ocorre nesse vídeo aí, que a gente vai ver um trechinho dele em seguida. Não posso mostrar o vídeo completo, né, por questões de direitos autorais aí, mas só um trechinho dele, acho que não vai ser problema pra gente, então a gente vai dar uma olhada nele aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer com o movimento ordenado é algo similar ao que vai acontecer aqui. Os elétrons livres, né, vão ser forçados a se deslocar de um ponto a outro no condutor por uma perturbação externa, que a gente vai ver que é um campo elétrico ou um potencial elétrico, mas que aqui está sendo simulado pela ação da força gravitacional em cada uma dessas esferas que vão ser despejadas aqui nessa chamada tábua de Galton, né? E aí vocês vão ver que à medida que o elétron for se movimentando, ele vai colidindo aqui, né, com essas outras esferas presas na tábua. E a analogia que se pode estabelecer é que num material condutor vai ocorrer algo similar. Os elétrons, ao serem deslocados, né, pela perturbação externa, vão acabar de alguma forma colidindo com outros elétrons livres, né, que estiverem no mesmo trajeto, e também com os elétrons que estiverem presos aos núcleos atômicos. Então eles vão descrever um movimento que vai ser de certa forma ordenado, porque vai ter uma orientação preferencial aqui, que é no caso de cima para baixo, né? Mas ao longo dessa trajetória eles vão de alguma forma também colidindo e descrevendo um trajeto um tanto desordenado. Então a gente tem que pensar nessa ordenação como uma espécie de ordenação parcial. Vamos ver aí. Olha lá. Vai ser algo desse tipo aí. É isso que a gente tem que ter em mente, né? As partículas livres vão se deslocando de uma região a outra no condutor, mas através de uma trajetória assim bem complicada, né? Bem cheia de colisões, né, ao longo desse trecho. Então, é dessa forma que nós temos que pensar a corrente elétrica, o movimento ordenado dos elétrons. Então agora a gente vai falar um pouquinho do sentido da corrente. Num condutor metálico, o sentido da corrente é inverso ao do movimento dos elétrons livres, tá? Isso por razões históricas. Quando se começou a investigar o fenômeno da eletricidade, se pensavam que eram as partículas positivas que promoviam esse efeito, mas com o avançar das pesquisas se comprovou que eram na verdade as partículas negativas as que se moviam. Então, como se atribuía, né, o sentido da corrente ao movimento de partículas hipotéticas positivas, a corrente ficou com um sentido contrário, que é o sentido do movimento dos elétrons livres ao longo do condutor. Então, num condutor metálico, por exemplo, o sentido da corrente, né, é o sentido inverso ao do movimento dos elétrons livres, por essas razões históricas que eu acabei de descrever. Então, tenham isso em mente. Aliás, isso é importante na hora de se montar um circuito, né? A gente tem que pensar que vai haver, né, uma direção preferencial aí, das partículas condutoras, e na hora de montar um circuito, alguns dispositivos que a gente insere tem o que nós chamamos de polaridade. Então ele tem um terminal que é positivo e um terminal que é negativo. Então se você monta ele com esses dois terminais invertidos, né, no seu circuito, isso pode acarretar problemas. Por isso que é importante pensar nisso. Nessa simulação que a gente vai ver, é possível ver, né, isso aí com mais clareza. Eu vou usar esse sistema para mostrar para vocês que o movimento eletrônico, que é induzido aqui pela ação dessa bateria nesse circuito simples, em que a gente só tem um resistor, não se preocupem que a gente vai ver mais adiante o papel de cada um desses elementos no circuito, mas vejam que a ação dela introduz aquela perturbação externa que acaba produzindo um movimento ordenado, né? Tendo em mente, é claro, que não é um movimento tão simples como esse que está sendo exibido. Lembrem daquela tábua de Galton que eu acabei de exibir. Mas vejam que o sentido aí dessa corrente é o horário, né? E o convencional é contrário a ele, é anti-horário, tá? Então, num condutor metálico, o sentido da corrente é invertido. Ele é em relação, é claro, ao movimento dos elétrons livres. Já nas soluções eletrolíticas, os cátions, que são aquelas partículas carregadas positivamente,
vão estabelecer um movimento que vai dar origem a uma corrente I1, que eu vou exibir mais adiante no diagrama esquemático, e os ânions, que são aquelas partículas, né, que são carregadas negativamente, vão estabelecer uma outra corrente I2. Então, ambos vão contribuir com a corrente do sistema, e a corrente total vai ser a soma dessas duas correntes. Então, aqui, ó, nessa solução eletrolítica de cloreto de potássio, os cátions vão se movimentar da direita para a esquerda e os ânions vão se movimentar no sentido inverso, muito embora a corrente dos cátions e a corrente dos ânions irá apontar para o mesmo sentido, pelo mesmo motivo que eu acabei de considerar aqui anteriormente, né? O sentido da corrente elétrica é o sentido inverso ao das partículas negativas. Então aqui a gente vai aplicar a mesma ideia. Ainda que as partículas negativas estejam se movimentando da esquerda para a direita, aqui a corrente que elas vão produzir vai apontar no sentido contrário. E aí, na hora que a gente for considerar a corrente total desse sistema, ele vai ser a soma dessas duas correntes I1 e I2. De certa forma, vai ocorrer a mesma coisa em gases ionizados. Íons positivos vão produzir uma corrente I1, vai aparecer no diagrama esquemático mais adiante. Já os elétrons vão produzir uma outra corrente I2, e a corrente total vai ser a soma de ambas as correntes, pelo que a gente já acabou de considerar. Então, aqui nessa figurinha, eu vou ampliá-la para melhorar a nossa visualização. Perceba que as partículas positivas podem estar se deslocando, por exemplo, de baixo para cima, e aí a gente vai associar a esse movimento uma corrente I1, e as partículas negativas, no caso os elétrons, né, aqui vão ser íons positivamente carregados que vão se movimentar num sentido, aqui os elétrons vão se movimentar no outro, e aí a corrente que eles vão produzir, pelo mesmo motivo que nós tratamos anteriormente, vai ser uma corrente que também vai apontar para cima, por isso nós vamos considerar que a corrente total do sistema vai ser a soma dessas duas. Agora chegou a hora da gente determinar a intensidade dessa corrente, né? Basicamente, o que nós vamos considerar vai ser uma seção, né? Uma espécie de corte hipotético aí de um fio condutor, em que nós vamos considerar uma dessas seções, por exemplo, a seção A, e aí nós vamos contabilizar num certo intervalo de tempo quanta carga vai atravessar essa região. Então aqui vai haver uma variação de carga atravessando essa região num certo intervalo de tempo, no caso produzido pelos elétrons livres, né? E aí quando a gente dividir essas duas quantidades, essa variação de carga, né? Essa carga que atravessou essa região no intervalo de tempo em que isso foi mensurado, o resultado disso vai ser o que nós chamamos de corrente, né? Só lembrando que essa variação de cargas vai ser o número de portadores de carga, que no caso de condutores vai ser o número de elétrons livres, e aquela carga elementar que a gente já tratou anteriormente. Então, essa carga que nós estamos considerando aqui vai ser o produto do número de portadores, número de elétrons livres, vezes a carga elementar, a atravessar essa seção reta num intervalo de tempo qualquer. Por exemplo, ΔT, aí, representado, né, por um ΔT. Então, a intensidade média de corrente elétrica vai ser a razão entre essas duas quantidades. Carga, que atravessou essa região, dividida pelo intervalo de tempo correspondente em que foi feita essa medida. Expressão genérica, essa é uma expressão genérica, para a determinação da corrente elétrica nos metais condutores, né, nos condutores metálicos, e que também serve para o caso de correntes iônicas. Então a gente pode usar a mesma expressão para os dois casos. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, que é denotado pela letra A maiúscula, designado em homenagem a André-Marie Ampère, físico francês que deu importantes contribuições a esse ramo da física. E aí a gente define o ampere como uma razão, né, ou como a divisão, né, de uma carga, uma carga de 1 coulomb que vai atravessar a seção reta do condutor em 1 segundo, né? Se nessa seção reta aqui, então, vamos falar sobre a determinação da intensidade, aqui nós temos que destacar que nós vamos tratar o caso em que a corrente elétrica ela é bem comportada, ela é constante, né? Ela não vai variar com o tempo, e aí nós vamos considerar qual vai ser a variação de carga, né? Ou seja, qual a carga que vai atravessar essa região, por exemplo, essa seção A,
desse fio condutor metálico num certo intervalo de tempo. Lembrando que a carga a atravessar essa seção pode ser determinada pelo produto do número de portadores de carga, no caso de um condutor metálico vai ser o número de elétrons livres, a atravessar essa seção reta no intervalo de tempo, né, vezes a carga elementar, que é a carga de um elétron em módulo. Né. E a intensidade média da corrente elétrica, no caso em que a corrente ela é bem comportada, vai ser a razão entre essa carga e o intervalo de tempo correspondente na qual ela foi mensurada. Vale lembrar então que ela é uma expressão genérica que vale tanto para a gente determinar a corrente elétrica em condutores metálicos, quanto a corrente iônica em, por exemplo, soluções eletrolíticas ou gases ionizados. Né? A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, que foi designado em homenagem a André-Marie Ampère, físico francês, que deu diversas contribuições a esse ramo da física e é definida dessa forma. Então, se naquela seção reta atravessar uma carga de 1 coulomb em 1 segundo, a corrente que está passando por ali é uma corrente de 1 ampere. E se a corrente estiver variando, né, não for bem comportada, passar muita carga uma hora, depois passa pouca, depois volta a passar, como que a gente contorna essa dificuldade? Então a gente pode usar um chamado método gráfico. Para entendê-lo, nós vamos pensar no seguinte caso. Olha, quando a gente pensar, né, considerar uma corrente constante, a carga, então a carga vai ser a multiplicação da corrente pelo intervalo de tempo, que se for considerada num gráfico, vai ser a área sobre o gráfico, cuja base vai ser o intervalo de tempo considerado aqui. Então, por exemplo, nós estamos considerando qual que é a carga que é transmitida por uma corrente de 4 A no intervalo que vai de 2 a 4 segundos. Sendo a corrente constante, então, como nós já vimos aqui, que essa carga é produto da corrente pelo intervalo de tempo, perceba que aqui a corrente corresponde a esse valor, que é a medida da altura desse retângulo, e o intervalo de tempo de 2 segundos, indo de 2 até 4 segundos, é a base desse retângulo. Então perceba que a corrente elétrica aí é a área sob esse gráfico. Nós vamos usar isso para determinar a corrente elétrica no caso em que ela estiver variando. Então, como aproximação, nós podemos fazer aqui nesse caso, nessa figurinha que eu vou ampliar, a divisão de um intervalo de tempo, que nós vamos considerar aí de 0,5 até 1 segundos em partições. Então nós vamos particioná-lo aí, aqui no caso em 2 regiões. Então deixa eu ampliar aí para a gente ver melhor. Então aqui, gente, ó, nós temos um intervalo particionado em 2 regiões de meio segundo, né? Veja que é o intervalo que vai de 0,5 até 1 segundo. E aí, se a gente quiser determinar qual é a carga que é transmitida por essa corrente nesse intervalo de tempo, uma das formas de fazer isso é considerar que nessa primeira região a corrente é constante, ou seja, nós vamos substituir todos esses valores de corrente por uma única corrente constante, correspondente à corrente desse extremo, dessa primeira partição. Né? E o mesmo procedimento para a segunda partição. Então, nós vamos substituir todos esses valores aqui de corrente, assumidos nessa região, por um único valor constante correspondente ao valor da corrente no extremo inferior aqui da partição. Então, assim que nós vamos proceder. Então, está aí a figurinha ampliada, né? E aí, a carga total vai ser a soma dessas duas cargas. Perceba que esse é um resultado muito, aliás, pouco rigoroso, né? Uma aproximação bem ruim, porque, sem dúvida nenhuma, a corrente aqui está assumindo valores bem mais altos que esse, né? Então, aqui a nossa contabilidade, né, da carga transmitida vai ser bem inferior ao valor real. Mas a gente pode melhorar essa aproximação considerando partições ainda menores. Então aqui o intervalo de 0,5 a 1 segundo foi particionado em 10 regiões. Tá? Vou ampliar aí para a gente ver melhor. Então aí na tela vocês podem ver, né, as partições bem ampliadas, né? Dividimos então esse intervalo de meio segundo em 10 partições, então de 0,05 segundos. E veja que agora, né, essa aproximação já está um pouquinho melhor, porque aqui nessa região a variação da corrente, ou seja, esses valores assumidos pela corrente, já não são mais tão diferentes do valor que ela assume na
no extremo inferior. Então a aproximação já está melhorando aqui. Então se a gente for contabilizar a carga total transmitida, né, pela soma dessas cargas aqui em cada região, veja que a aproximação já vai ficar bem melhor. E agora eu estou exibindo aí na tela a divisão desse intervalo em 50 partições. Vejam como o resultado vai ficar bem melhor. Vou ampliar a tela aí para vocês verem. Então tá aí, pessoal. Agora dividimos um intervalo de meio segundo em 50 partições. Veja que não vai ser possível visualizar a diferença da variação da corrente em relação ao valor que ela assume na partição, no extremo inferior da partição, e que agora essa aproximação vai produzir um resultado realmente muito bom, em que quase não vai haver mais diferença entre a carga total transmitida no intervalo e a soma das cargas em cada uma dessas regiões em que o intervalo foi particionado. Então, em cada região aí sob a curva, aquela região em que o intervalo foi particionado, a corrente é constante, a gente pode considerar que a carga que ela transmite, né, a carga transmitida ali, é a área sob a curva. E a carga total pode ser pensada então como a soma dessas cargas, ou seja, a soma dessas áreas. Moral da história, a carga total transferida, né, pela corrente nesse intervalo vai ser a área sob a curva. E aí a gente vai definir a corrente média dessa maneira. A gente vai dividir essa área pelo intervalo de tempo. É claro que essa é uma abordagem que vai exigir ferramentas matemáticas muito sofisticadas que vocês só vão ter acesso em cursos mais avançados. Mas em casos mais simples, em que a corrente for variando com o tempo de forma linear, por exemplo, isso é possível de se aplicar. Então, a gente está chegando aí no finalzinho da aula, queria mostrar alguns exemplos, né? Vamos tratar aqui num caso bastante interessante, que a corrente é uma grandeza escalar. Então, apesar de ela ter uma orientação, né, ela está apontando para algum lugar, ela é uma grandeza escalar. E isso a gente deixa mais evidente através da soma das correntes. A soma das correntes independe da direção. Nós vamos considerar isso para calcular a corrente I3, que vai emergir desse nó, né, considerando que as correntes que vão se unirem, né, nesse nó aqui vão ser de 3 e 4 amperes. Então, o que nós vamos considerar para resolver esse problema vai ser o seguinte: as cargas vão se conservar. Então, a carga que chegar nessa região vai ter que sair, e a carga que chegar aqui também vai ter que sair. A moral da história é que, se a gente pensar, né, nessa carga dividida pelo tempo, nós vamos ter então essa corrente, essa carga aqui dividida pelo tempo, nós vamos ter essa corrente. Então, a gente pode se apropriar da conservação da carga para dizer que haverá conservação de correntes, ou seja, a corrente que emergir do nó vai ser igual à soma das correntes que convergirem para o nó. Então a corrente aqui vai ser a soma dos 4 amperes com os 3 amperes que estão chegando aqui nesse nó. Então vai emergir do nó uma corrente de 7 amperes. Perceba que nós não precisamos utilizar qualquer um dos recursos de soma de vetores para determinar essa corrente, o que ilustra que elas são grandezas escalares. E aí, por fim, vamos fazer um exemplo da corrente numa solução aquosa. Então, nós vamos considerar uma solução aquosa de ácido sulfúrico e determinar a intensidade das correntes elétricas no interior dessa solução, supondo que 1 vezes 10 a 18 íons sulfato e 2 vezes 10 a 18 íons hidroxônios se movimentam por segundo, conforme a figura 19, que é essa aqui. Tá? Então, nós vamos pensar aqui que íons negativos e íons positivos vão produzir essa corrente e a gente vai determinar a corrente total aí. Bom, a corrente resultante, como a gente já viu nas telas anteriores aí da aula, é a soma das correntes dos dois íons. E como cada íon sulfato, ele vai... cada íon sulfato carrega consigo 2 portadores de carga, 2 elétrons, a gente vai ter que multiplicá-los por 2 para conseguir determinar a quantidade de carga transmitida por esses íons. Já os íons de hidroxônio, né, como eles transportam, como tem um portador de carga apenas, é só multiplicar pela carga elementar para determinar a carga de cada um deles. Então a corrente dos íons de hidroxônio vai ser dada por essa razão, 0,32, e do sulfato por essa razão, 0,32. Percebam que a gente vai considerar que elas se somam, como eu já expliquei anteriormente, para encontrar que essa corrente é de 0,64 amperes. Então, pessoal, eu espero que nessa aula você tenha aprendido a citar algumas aplicações da corrente elétrica, explicar algumas noções básicas de corrente elétrica, determinar a sua intensidade,
reconhecer suas unidades de medida e aplicar para fazer algumas previsões. Então, era o que eu tinha preparado. Fiquem atentos aí ao Moodle. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.